No vídeo de hoje, o que eu quero trazer para vocês? Eu estive falando sobre diversas programações do ser humano. Nós temos programações universais, grupais e individuais. E hoje eu achei importante trazer um complemento sobre as programações universais, para você se perceber aí no seu dia a dia e perceber as pessoas que convivem com você, para você saber de aonde pode estar vindo essas informações. Dentro das nossas programações universais, nós temos a lei da harmonia, a lei da evolução e a lei da vibração, que são leis universais e elas são imutáveis. Dentro dessas leis, nós temos o que nós chamamos de leis complementares, que elas fazem parte do alicerce da nossa personalidade. Dentro da lei da sobrevivência, falamos sobre ser único, né? Nós temos a sobrevivência do indivíduo, que está relacionada à nossa sobrevivência como ser humano, como gente. Temos a lei do ser único, que é uma programação que o nosso subconsciente faz com que a gente busque ser diferente das outras pessoas. E temos a lei da sobrevivência da espécie. Dentro dessas leis universais, nós temos o que nós chamamos de leis complementares. Elas fazem parte do nosso alicerce, do nosso subconsciente. E todo e qualquer ser humano possui. Então, elas também fazem parte da nossa essência. Então, são leis que a gente normalmente não reprograma, mas a gente precisa estar atento a elas, porque elas acabam gerando muitas situações no nosso dia a dia. E quando eu comentar aqui com você, você vai perceber que realmente essas leis estão fazendo parte da sua vida. Essas leis estão baseadas no princípio da igualdade. O que seria o princípio da igualdade? Uma programação a nível subconsciente que faz com que a gente fique se comparando o tempo todo. Dentro do princípio da igualdade, a gente pode perceber que ao se comparar com outras pessoas, a gente pode estar gerando sentimentos como inveja, orgulho e vaidade. E simplesmente pelo fato de que ninguém quer se sentir inferior ao outro. Você já parou para observar isso no seu dia a dia? Bom, eu vou listar aqui situações que você pode já ter observado no seu dia a dia. O princípio da igualdade, ele manifesta em todo ser humano, né? Na busca de quê? De se igualar às outras pessoas. Então, a gente pode ter situações onde, por exemplo, uma aspiração que o fã tem, né, pelo seu ídolo, tentando se igualar a ele. A gente pode ter a inveja, que é se sentir menos que os outros e não admitir essa desigualdade. A gente pode ter o autoritarismo, que ele é o quê? Uma manifestação de insegurança ou medo de perder a autoridade e se sentir ridicularizado como inferior aos seus comandados. E também situações de desculpa daquele que diz que não está interessado em alguma coisa, em algum bem material, tentando o quê? Evitar se sentir inferior, né? Agora, por exemplo, uma pessoa vai adquirir um carro, aí ela mostra o carro achando que o outro vai ficar feliz, né, por ela. E aí aquela pessoa vai falar assim, mas eu não preciso de um carro desse. Por quê? Porque ela não quer se sentir, mostrar que ela é inferior e que ela não tem condições de adquirir um carro como aquele, por exemplo. E luta de grupos, né, de classes sociais, raças, partidos políticos, né, também é o quê? É uma forma de competição, de concorrência. Então, isso tudo faz parte o quê? De não se admitir e se sentir inferior ou menos em algum momento. Então, o que a gente precisa perceber com relação a isso? Que eu não posso me comparar, eu não tenho que me comparar. Por quê? Na essência, todos somos parecidos, né? Somos constituídos de átomos, moléculas e etc. Mas nós somos seres únicos. Então, por aí eu já não tenho que me comparar a ninguém. O que eu tenho diferente das outras pessoas? As minhas programações mentais, né? A minha personalidade, o meu jeito de ser, eu tenho detalhes na minha pessoa que eu não posso me comparar com ninguém.
Então, o que é a inveja? É se sentir ou perceber abaixo de alguém e não admitir, né? O que é a vaidade? É o medo de se sentir rejeitado, ofuscado, porque o indivíduo ele busca o quê? Camuflar uma insegurança, né? Então ele acaba gerando esse tipo de sentimento no intuito de não admitir essa insegurança, de não admitir ser inferior. E a questão da insegurança, ela gera vários nomes, né? A insegurança, por exemplo, ela é a base de muitos dos problemas do ser humano. Você sabia que 90% do problema do ser humano está baseado na insegurança? Por que eu ainda não tenho o carro dos sonhos? Por que eu ainda não tenho o relacionamento dos sonhos? Por que eu ainda não tenho minha vida dos sonhos? Simplesmente por insegurança. E a insegurança vai gerar diversos problemas na sua vida, fazendo com que você não alcance o fato desejado. Então, isso vai gerar uma incapacidade. Então, a insegurança tem outros nomes, sentimento de inferioridade, baixa autoestima, gera problemas em relacionamentos, gera o que a gente chama de lei da ingratidão, que a gente vai falar já sobre isso. Então, ela tem diversos outros nomes ocultos, mas a base de tudo é a insegurança. A insegurança gera doenças, a insegurança gera problemas nos relacionamentos, a insegurança gera dificuldade, problemas financeiros. Então, ela pode gerar a maior parte dos problemas da sua vida e você nem ter percebido isso ainda. Dentro ainda do princípio da igualdade, a gente tem a lei da ingratidão. O que é a lei da ingratidão? Ela acaba sendo um impulso natural, isso não é consciente, né? Então, por que ela se aplica aí? Porque, por exemplo, quando você recebe uma coisa de graça, né? Então, vamos lá, você ganha um presente, tem gente que tem dificuldade de receber presente. Durante muito tempo eu tive dificuldade de receber presentes. Hoje eu recebo com muita tranquilidade. Isso mudou muito hoje na minha vida. Por quê? Porque eu percebi que a lei da ingratidão estava atrelada a ela. Não é porque então, existe um sentimento de não merecimento, né? Mostrando como se você não se sente merecedor, você está se sentindo o quê? Incapaz de receber, né? Você está se sentindo menor. Então, tudo que vem de graça é uma desgraça. No sentido de que o quê? Eu posso estar recebendo um presente e aquilo está me dando um atestado de inferioridade por o quê? Se sentir inferior naquele momento, de repente você está recebendo algo que você não poderia comprar, que você não poderia investir naquele momento, né? E isso acaba gerando a lei da ingratidão. Então, por exemplo, um mendigo, ele se sente totalmente dentro dessa lei quando ele, por exemplo, ele recebe, né, pessoas que a gente vê muitas vezes pessoas em situações de dificuldade nas ruas, onde mesmo ela ganhando as coisas, né, ela vai abandonando ou não dando valor naquilo. Por quê? Porque aquilo é um atestado de inferioridade. Aquilo está comprovando a incapacidade dessa pessoa de não poder realizar, de não poder fazer, de não poder produzir, de não poder comprar, né? Então, a lei da ingratidão, ela acaba fazendo parte dessas leis complementares. E aí, qual que seria a ideia? A gente gerar, né, essa realidade, o que ela é experimentada em nível subconsciente, né? Então, observar o que tem relacionado a isso. Só que se a gente gerar da lei da ingratidão, a gente gerar um impulso para passar a agradecer, isso faz toda uma diferença. Por quê? A lei do impulso é a mesma lei que alavanca o que o Arquimedes disse, né? Dei-me um apoio e levantarei o mundo. Todo movimento está o quê? No impulso inicial. É um impulso somente que existe na medida que há um apoio. E quando eu gero a lei da ingratidão, eu vou estar gerando o quê? Uma segurança, né? Entendendo que a segurança dos movimentos depende de uma segurança de apoio, porque quanto mais eu agradeço, eu reconheço que eu conheci algo. Então, quando se fala muito da questão da gratidão, está relacionada a isso, porque quando eu mostro, né, a mente gosta de coisas novas, quando eu mostro para minha mente que eu estou sendo grato por algo, eu estou mostrando para ela que eu sou capaz,
merecedor, que eu consigo realizar isso novamente. Então, a partir do momento que eu tenho um exemplo, uma experiência, isso fica mais fácil de ser trabalhado, de ajudar nesse sentido. E sempre que há um motivo para agradecer, existe o reconhecimento que existiu o quê? Um apoio, uma ajuda, né? Então, essa segurança permite o quê? A gente continuar em frente, evoluir, e aí eu tô atendendo aquela lei da evolução, né? Onde é uma outra programação que a mente tem. A lei da evolução, o que que ela diz? Né? Que chega um momento que a gente não precisa mais de incentivo, que a gente consegue agir por si só, a gente consegue trabalhar isso para fazer esse movimento e continuar evoluindo e crescendo. Quanto mais você agradece, mais a segurança você adquire, né? Percebendo que existe sim possibilidades, apoios para prosseguir. O ato de agradecer está mostrando que a gente percebe as nossas vitórias e quanto mais a gente agradece, mais confiança a gente adquire. E aí a gente vai para o outro extremo. E quando a gente percebe a segurança, fica muito mais fácil de você atrair, você vira um imã irresistível a tudo aquilo que você precisa e quer. Bom, dentro da lei dos alicerces da personalidade, né, que eu falei do princípio da igualdade, existe também a lei da não resistência, que seria o quê? O perdão, a compreensão, né? O que vai acontecer? Quanto menor a resistência do atrito, né? Por exemplo, você recebeu alguma coisa, né? E você agradece por aquilo, você está diminuindo uma resistência de mostrar para a mente subconsciente que você pode se sentir seguro, que você pode se sentir apoiado, né? E gerando a lei da gratidão, isso tudo é reforçado. Por quê? Quando a gente não resiste, a gente diminui a raiva, o ódio, o ressentimento. Tudo isso é atrito. Já viu como os sentimentos estão todos interligados? Quando a gente não se opõe, quando a gente aceita, quando a gente agradece, quando a gente perdoa, todos esses sentimentos vão demonstrar que o quê? Eu posso me sentir apoiado, seguro, merecedor, né? Eu encontro muitas pessoas que, às vezes, pelo fato de não se sentirem merecedoras de prosperidade, de amor e qualquer outra circunstância que ela busque na vida dela, ela está criando uma resistência e ela está se opondo àquilo que é bom. Então, às vezes, na sua programação mental, você está gerando sentimentos que vão bloquear as coisas na sua vida. Para observar sobre isso. E, por último, dentro da lei do princípio da igualdade, existe a lei do menor esforço. Isso que eu acho muito interessante. Você sabia que a lei do menor esforço ela está baseada no elemento água? Por quê? 70% do nosso corpo, né, no adulto e 50% no recém-nascido, ele é formado por água. E o que vai acontecer? Vamos imaginar a água, para onde que ela escorre? Normalmente, se ela está em alguma superfície plana, ela pode ficar planando ali, mas se ela estiver em algum declive, né, que fala, ela vai escorrer para baixo. Então, qual é a tendência da água? É escorrer para baixo. Então, sempre as pessoas têm uma tendência a buscar o caminho mais fácil, guiado que pela lei da gravidade, né? Então, ela não vê outras possibilidades de esforço. Por isso que a lei do menor esforço, onde a água acaba pesando para que as pessoas busquem por situações de facilidade por conta do peso e da gravidade, né? Então, essas leis complementares fazem parte da programação do subconsciente do ser humano. Para observar no seu dia a dia, de hoje em diante, quando você gerar esse tipo de sentimento, de inveja, de orgulho, de vaidade, né? De raiva, o que é que eu estou me sentindo inferior? O que é que eu estou me sentindo menor? Então, a primeira dica que eu dou aí para vocês, quando você reconhecer esses sentimentos, imediatamente pare tudo e pergunte: por que eu estou me sentindo seguro? Por que eu estou aceitando esse tipo de sentimento? E em seguida trabalhe um agradecimento, faça um ho'oponopono, perdoe, compreenda,
Busque se colocar no lugar do outro, o que ele sentiria se estivesse tendo essa atitude e não recebendo esse retorno. Então é muito interessante a gente observar. E quando você imediatamente reconhece esse sentimento e você trabalha contrário a ele, você consegue fazer com que isso comece a mudar na sua mente. Vou dar a ideia aqui de um exercício que eu fiz uma vez, né? Eu estava fazendo um curso e trabalhando muito a questão da lei da ingratidão, né? A hora que você abre os olhos, gente, onde que você está deitado, como que você está coberto, né? Da sua casa, cada detalhe, agradeça cada detalhe da sua vida, né? O seu café da manhã, o ar que você respira, a sua saúde. Olha quantas coisas a gente tem para agradecer. Experimenta fazer um exercício. Eu participei de um curso uma vez e ele precisava de uma lista, ele pediu uma lista de 500 itens para agradecer. No primeiro momento eu falei, nossa, é bastante coisa. E aí eu comecei a detalhar as coisas que tem para agradecer na vida. E eu completei esse exercício. Será que você é capaz de fazer isso também? Observa, a gratidão te fortalece, te traz segurança e abre a sua mente subconsciente para que você possa receber muito mais do universo. Eu vou ficando por aqui. Esse foi mais um Reprograme Sua Mente com a Adriana Borges. Gratidão e até a próxima semana.